Zaidan, a gente estava falando muito sobre os gastos e peças que são baseadas ainda em algo não tão palpável assim, mas o teto de gastos surgiu lá no governo Temer, foi levado como algo que não poderia ser mexido de jeito nenhum. Buscaram um jeito de mexer, né? Porque aí você cria escapatórias, né? Para o tal do teto de gastos. A gente já falou aqui inúmeras vezes que a ideia foi mal parida, né? Foi mal nascida. Mas agora muitos falam em não teto de gastos, mas um limite de dívida. Muitos especialistas dizendo que esse talvez seja o caminho. O que você achou dessas análises que levam para esse caminho aí? O legal, Ronald, é que no final das contas, os analistas, depois de defenderem mudança no piso, né? Eles dizem o seguinte: não vai acontecer. Porque politicamente, dentro do Congresso Nacional, cresce cada vez mais a ideia de mexer no teto, né? E tem de mexer mesmo. Eu até estava vendo há pouco ali uma frase do Paulo Guedes dizendo: o teto não é dogma, é bandeira. O que ele quer dizer com bandeira é bem subjetivo, mas é bom que ele reconheça que não é dogma. E muitos tratam como dogma. E também é interessante observar que na análise em defesa do teto, muitos analistas, professores e tal, eles dizem o seguinte: o mercado vai gostar, né, de verem que o teto está mantido e tal. O mercado vai gostar. E é interessante isso, né? Fica parecendo que o mercado é um ente ali, que é um monolito, homogêneo. Todos querem a mesma coisa, todos ganham naquela situação, todos perdem na outra situação. E não é assim. No mercado há sempre gente ganhando e perdendo, há interesses diversos, até antagônicos. E você tem uma média no mercado. E não pode ser a baliza, né? A baliza é o mercado. Que mercado? O mercado financeiro? Que parte do mercado financeiro? O mercado de rentistas, que estão de olho, obviamente, no retorno que tem de investimentos que não são produtivos? Ou o setor produtivo? Ou quem investe em ações para capitalizar empresas que geram riqueza e emprego? Então, esse argumento de que o mercado gosta, o mercado não gosta, não é o parâmetro decisivo. Não pode ser, pelo menos. E no final das contas, todos eles admitem que não vai acontecer. A mudança provavelmente será no teto mesmo e não no piso. E qual mudança? Primeira coisa, essa história de corrigir só pela inflação passada, seja o critério anterior, né, julho a junho, seja o critério atual, janeiro a dezembro, é um péssimo indexador. Péssimo indexador. Você vai inviabilizar a administração, porque as despesas obrigatórias não entram no teto, que é previdência e pagamento de servidores, não entram no teto. Então o que eles falam? Eu preciso diminuir a despesa obrigatória. Como é que você faz isso? Com reforma administrativa. Vai acontecer, Ronald? Reforma administrativa que de fato reduza o custo total com despesa obrigatória. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Então, o que eles podem fazer é mudar o indexador. Pode até manter a inflação, porém acrescentando o movimento do PIB. Cresceu o PIB, ou o que seria mais razoável, a arrecadação. Cresceu a arrecadação, você pode aumentar o seu espaço de gastos com despesas que não são obrigatórias. E quando você considera que é despesa obrigatória, previdência e pagamento de salário, todo o resto pode ser afetado pelo teto de gastos. Vai acabar com a administração. Se ficar como está, vai inviabilizar, vai chegar um ponto que vão dizer, não tem dinheiro. Ou eu furo esse troço, ou não tenho dinheiro. Simples assim. Agora, as promessas existem dos candidatos, só que eles não decidem, né? O Congresso Nacional é que vai dar a palavra final sobre isso. Não tem outro caminho. O Congresso vai ter de dizer o que ele pensa do teto de gastos, porque está na Constituição. Então qualquer mudança terá de ser uma mudança constitucional. E só o Congresso pode fazer isso. Mas quando o Paulo Guedes começa a se afeiçoar, e ele tem feito isso algumas vezes, demonstra que ele, primeiro, antes ele acreditava e depois deixou de acreditar
eu fui levado a isso. Mas quando ele começa a falar com carinho dessa nova possibilidade, o que ele quer dizer com isso? Bom, ele passou a ter contato com a realidade, né? O Paulo Guedes é um cara que é um crânio para investimentos pessoais, particulares. Ele investiu muito, por exemplo, no setor de ensino privado, né? E ganhou muito dinheiro com isso. Ele tem outras coisas aí que ele investe e tal. Ele sabe ganhar dinheiro. Agora, quando você vai para a administração, você tem de lidar com despesas obrigatórias, com pressões políticas para aumentar o gasto, que aconteceu este ano o tempo todo, não é? O Centrão dizendo tem de gastar mais, tem de gastar mais, tem de gastar mais, senão não vai. Ele tomou pé da realidade, é por isso que ele está dizendo, não é dogma. Provavelmente antes, como um investidor e um orientador de investidores, ele achava o teto uma maravilha, é isso que os caras falam, o mercado gosta. Ele era mercado, esse mercado a que eles se referem, esses professores e analistas. Agora, ele está do outro lado. Ele tem de lidar com despesas que ele tem de pagar, não tem jeito, e com pressão política para gastar mais com gastos sociais, né? Inclusive Auxílio Brasil, etc., além de gastos com saúde, com educação, com tudo aquilo que faz parte da administração pública. Então, agora, onde estará o Paulo Guedes em janeiro? No governo ou de volta ao Rio de Janeiro, a sua vida pessoal? Não sabemos, né? E não sabemos o que pensará o seu sucessor se o Bolsonaro perder a eleição, né? O Lula, por exemplo, já disse que é contra o teto de gastos, que não quer e não precisa. E o Bolsonaro, por intermédio do Paulo Guedes, está dizendo que isso tem de mudar. Porque todo mundo enxerga o óbvio. Esse troço vai inviabilizar a administração pública. Não há dúvida.